Bem-vindos ao Espaço Tudo. Fizemos 2 experimentos assando o joelho num equipamento novo nosso. Foi o joelho de porco defumado com molho de vegetais. Por que com molho de vegetais? Porque eu fiz uma adaptação entre uma receita que veio no manual da panela que eu utilizei e o que eu tinha em casa. Tá? Então vamos lá. Aqui está sendo apresentado o que é o Eisbein, ou joelho de porco em alemão. Aqui vocês poderão ver na Wikipédia um pequeno histórico e aqui o QR Code para acesso direto a esse artigo aqui. Tá? Então eu fiz um joelho de porco primeiro, e depois no segundo eu fiz algumas alterações na forma de executar. Tá? E não se esqueçam, círculo virtuoso do YouTube, curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar. Essas aqui são apresentações típicas do joelho de porco. Provavelmente do joelho de porco feito a partir dele cru, mas eu fiz com o joelho de porco defumado. Então o que acontece? Ele já vem assado, ele vem com uma cor diferente. Isso aqui foi a apresentação final, o primeiro deles já pronto, e o molho ficou uma quantidade bem grande de molho e sempre salada. Aqui a gente come sempre com saladas, nunca há carne ou massa sem salada, sempre é uma alimentação saudável e equilibrada que nós fazemos aqui. Tá? No caso que foi tomate seco e o agrião e o joelho de porco defumado. Como ele já vem escuro, no processo que eu utilizei, ele fica um pouquinho mais escuro para ficar com a pele crocante. Aqui está ele já fatiado e porcionado. Bom, esses foram os ingredientes que eu utilizei, procurei separar. Esta foi a panela, foi a primeira vez que eu... foi a segunda vez que... primeira vez que eu utilizei. E o que eu fiz? Como eu quis amaciar a pele do porco, eu fiz coloquei o molho de uma forma oclusiva. Eu coloquei no saquinho plástico, fechei um pouquinho, porque eu queria o molho se espalhando em toda a pele do joelho de porco. Então foi algo que eu mostro como é que eu fiz no vídeo. Tá? Esta foi a panela que eu utilizei pela primeira vez. Ela tem as funções de panela de pressão, panela comum, air fryer, forno elétrico. Eu não estou ganhando nada, tá? Nada aqui é propaganda de ninguém. Eu só estou dizendo porque foi o que eu utilizei. O que eu tinha foi o que eu utilizei. Esta tampa aqui, tá? Vista de cima e pelo fundo, é a de pressão, tanto é que você pode ver a válvula aqui. E essa aqui é que tem a função de assar como air fryer, assar como forno elétrico ou até desidratar, porque ela tem função de desidratar também. Tá? Então é uma mesma panela com 2 tampas e as 2 foram utilizadas nessa receita. Se você não mora na região sul ou em São Paulo, onde a comida alemã é mais consumida, mais conhecida, talvez seja um pouco difícil de conseguir carnes defumadas. No nosso caso aqui, encontramos pelo Mercado Livre, em Minas Gerais, e encomendamos um bom pacote aí. Tá? E eu deixei isso aqui para que vocês vejam que ele já vem com temperos. E a receita que está no manual daquela máquina... dessa maquininha aqui, ela tem um manual que você pode baixar com receitas, é para fazer uma peça crua. Então eu tive que fazer adaptações, porque ao sair da embalagem ele está assim, ele foi defumado durante, sei lá, 2, 3 dias, então ele já vem assado, já vem temperado, já vem salgado, então tem que fazer algumas alterações. Uma das alterações que eu fiz foi colocar bastante vegetais, né, uma quantidade maior do que a receita original. Bom, aqui está o porco e aqui estão as regiões do corpo do porco de onde saem os joelhos. Essa é a aparência do joelho cru. A menos que os ossos tenham uma estrutura diferente, me parece que é mais produtivo comprar o joelho traseiro, que deve ter mais carne do que osso, e aqui talvez esteja uma proporção um pouco maior de osso do que carne. Normalmente eu termino o vídeo aqui na bandeira, não farei isso, aqui o vídeo não termina, ele vai continuar. Eu sempre coloco a bandeira para lembrar que ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889. Continue, porque agora eu vou colocar os vídeos de como é que eu fiz esses joelhos, né? Tanto como eu fiz o primeiro, quanto como eu fiz o segundo, ok? Continuem aqui. Um joelho de porco. Como vamos fazer? Vamos fazer na multicooker da Midea. Aqui não é propaganda não, tá? É só porque é a máquina que eu tenho mesmo. Obviamente, como todas as máquinas, a gente começa lendo o manual, em especial as regras, as orientações de segurança para o uso do equipamento.
E a Midea fornece para download um guia de receitas. E é o que eu vou experimentar aqui agora, fazendo uma pequena alteração. Por quê? O que nós temos aqui de receita para o joelho de porco é para começar com o joelho de porco cru. E eu vou utilizar um joelho de porco defumado. Ou seja, ele já vem assado, vem um pouco mais desidratado pelo processo de defumação. E os ingredientes também tive que fazer umas pequenas alterações, né? Então vamos lá. Aqui, esta é a tampa de cozimento, que funciona como panela de pressão. Vou colocar isso aqui. Aqui temos o joelho de porco defumado, né? Tem que estar numa altura que caiba na panela. Essa é uma receita, segundo o manual da Midea, que vai utilizar as duas tampas, a tampa de cozimento e, depois de cozido, a tampa de assar, que é a tampa tipo air fryer. Me cita, o joelho de porco está aqui, vou usar o defumado, as duas cebolas se transformaram em 3 roxas, a pimenta em grãos. Bom, eu vou utilizar, não em grão, vou usar 2 moedores, que eu tenho uma mistura de pimenta branca e pimenta preta, e aqui eu tenho de pimenta rosa, pimenta um pouquinho de branca e pimenta da Jamaica. O coentro, eu preferi usar o coentro in natura. O alecrim eu não consegui in natura, então vai ser o desidratado mesmo. Os limões eu vou substituir pelo suco de limão que está na minha receita de limonada suíça, que eu uso esse suco de limão para tudo que tiver limão, eu coloco esse aqui. O louro, eu prefiro o louro em pó, né, que eu acho desagradável encontrar aquelas folhas do louro no meio da comida. O sal, sempre o sal light, só utilizo o sal light. E temos o vinho e o vinagre de vinho, o alho, e vamos seguir para a preparação. Eu vou picar isso aqui tudo, que tiver que ser picado, e vai para o liquidificador. Depois eu vou colocar o joelho de porco dentro desse saquinho e vou utilizar esse pequeno nozinho de forca para amarrar a boca do saco, porque eu quero que o saco, o tempero fique em contato com todo o joelho de porco, toda a superfície dele. Bom, vou resumir aqui a receita. Fora o vinagre, que é para ser passado na pele do joelho, depois que ele for cozido, antes dele ir para a air fryer, todos os outros ingredientes são para serem colocados no liquidificador e serem moídos. Então, o que eu farei? Com relação ao coentro, que eu comprei em raminhos, eu vou só rapidamente tirar as folhas mais tenras, vou usá-las todas, separar os ramos, vou higienizar isso aqui, colocar ali e bater tudo conforme está previsto na receita, ok? Ok, vamos seguir, já que já está tudo preparado aqui, tudo separado. Então nós temos os joelhos ali guardado, as cebolas. Vamos colocar as cebolas. Eu pretendo colocar uma quantidade maior de alguns ingredientes, em especial os vegetais fibrosos, porque eu gosto de uma quantidade maior de molho. Então talvez para vocês seja melhor adaptar isso e colocar um pouquinho menos, né? Então a cebola, são 2 cebolas, o alho são 6 dentes de alho, vamos colocá-lo. Colocar os maiorzinhos que estão aqui. Ok. O coentro, normalmente essas folhas, quando são moídas, elas perdem muito em volume. Ali era pedido que fosse usado grão, que normalmente é bem mais concentrado. Então eu vou arriscar colocar aqui metade de um molho de coentro. Ou ainda, talvez vou colocar logo tudo. Aí a gente já tem uma experiência válida para avaliar. Isso aqui normalmente perde muito volume. Quando passa no liquidificador, parecia ser uma quantidade enorme de folhagem e desaparece. Ok. Isto posto. Então vamos lá. Cebola,
A pimenta. Coentro já foi, pimenta, como eu disse, eu vou colocar essas aqui. Vai ser de uma forma diferente. Bom, essa aqui eu vou até botar um pouquinho mais na mão mesmo, que essa aqui é mais difícil de moer. A rosa ela é muito levinha, é muito mais difícil de moer. Então, vamos colocar diretamente aqui. Vai ser mais fácil. Já que vai para o liquidificador mesmo, né? Não precisa usar o moedor, né? 2 trabalhos. Foi lá. Ok. Fala-se colocar 50 ml de vinho. Eu acho muito pouco. 50 ml, essa aqui é a medida padrão de 50 ml. Eu vou botar o dobro. Vou botar 100 ml de vinho. Da mesma forma, fala-se para colocar o suco de 2 limões. Bom, eu uso aquela receita que eu já mostrei como é que eu faço, do limão com a parte da essência da casca. Então, eu vou colocar, supondo que eram 2 limões grandes, vou botar também 2 medidas. Embora não esteja na receita, como quase todos esses nossos temperos têm componentes que são hidrossolúveis e lipossolúveis, quem viu lá a produção da limonada suíça ou do suco de limão da limonada suíça já sabe que eu gosto de utilizar algum tipo de bebida alcoólica, que no caso aqui já é o vinho, para ter um pouco de álcool, para ser um emulsionante, e eu coloco um pouco de azeite sempre para poder extrair aqueles aromas, aqueles compostos que são lipossolúveis, que não são hidrossolúveis. Então vou botar meia medida disso aqui. Esse é o meu acréscimo à receita. Na receita, a proporção é de 3 de louro para 1 de alecrim. Tá? Eu vou manter esta proporção. Estou usando colherzinha de 5 ml. A colher medida de 5 ml, que é definida como a colher de chá. Ok. Preferi o louro em pó, como eu já havia dito. Vou colocar o alecrim. O alecrim ele entraria como um ramo verde, né? Não é o caso que eu estou fazendo aqui. Estou usando uma câmera presa nos óculos, então é difícil lembrar de não movimentar naturalmente a cabeça para não balançar demais, né? O joelho ele é defumado e ele já recebe alguns temperos, então ele já vem salgado também. O sal que eu vou colocar aqui, além de ser sal light, é apenas para temperar o molho, não é para temperar a carne, tá? Então eu vou colocar apenas 2 medidas dessa aqui. Depois eu vou bater, se necessário eu vou colocar um pouquinho mais de água para conseguir deixar isso aí bem pastoso ou líquido. Preciso que seja bem fluido para o que eu pretendo fazer ali com a carne. Bem, eu acabei colocando mais 100 ml de vinho para deixar um pouquinho mais fluido. Vamos agora ao que eu quero fazer. Aqui está o saquinho plástico, a panela interna, que é a panela de cozimento, e aqui é a panela de aquecimento. Como vocês vão ver, ele tem um formato aproximadamente cônico, tá? E por causa disso, e pelo processo de defumação, que é um processo em que ele é assado na fumaça, ele está um pouquinho mais endurecido, a pele está mais endurecida. Então eu vou fazer o seguinte: a minha ideia é vou deixar o todo mergulhado no molho.
um pouco aqui no fundo, a maior parte, na verdade, no fundo. Esse mocinho vem pra cá. Eu vou completar o molho. E agora o que eu farei? Eu vou apertar isso aqui tudo e amarrar de modo que o molho cubra toda a peça sem ar. Fica ocluso. Ok. E agora o meu nozinho de forca para apertar. Vou deixá-lo aqui. A receita original fala sobre ele ficar 24 horas na geladeira. Eu vou deixar algumas horas fora da geladeira, porque os processos são osmose, efusão, difusão, que fazem que o líquido vá entrando, líquidos e gases vão entrando nesse tecido. E todos esses processos, eles são um pouco mais velozes, com a temperatura um pouco mais alta, né? Então, movimento browniano, tudo isso é mais veloz quando se tem uma temperatura mais alta. Então, eu vou deixá-lo aqui desta forma, todo coberto pelo molho, a pele toda coberta pelo molho, né? E daqui a algumas horas à noite eu vou fazer o processo de cozinhar durante 1 hora, passar o vinagre e depois assar. E vai ser quando eu vou terminar este vídeo. Pois bem, como essa sacola acabou se mostrando muito pequena e o molho não ficava certinho, eu acabei embrulhando um pouquinho para que ficasse do jeito que eu queria. Deixa eu tirar essa atadurazinha. Agora ele vai aqui para dentro. Bom, vou organizar. Bem, eu cometi um pequeno engano. Eu falei que a sacola plástica ficou muito pequena. Não, não foi isso. Foi o contrário. Ela ficou muito grande. Então eu usei aquela faixa de tecido para apertar e conseguir que o molho ficasse assim, espalhado por cima de toda a pele. Ok? Bastante molho ali embaixo também. Então acredito que deve ter penetrado bastante, deve ter amaciado a pele. Depois, o manual, a receita pede para colocar no modo carne e cozinhar durante 1 hora, regular para 1 hora. Eu acabei de descobrir que a receita não está muito compatível com esse modelo. Talvez o manual de receita seja mais antigo do que esse modelo, porque a função carne neste modelo vai no máximo até 40 minutos. Eu até comecei a cozinhar, tentei colocar 1 hora, parei o vídeo porque achei que estava havendo algum problema, mas não, é simplesmente porque o manual está desatualizado em relação... Perdão, o caderno de receitas está desatualizado em relação ao manual desta máquina, ok? Então eu até comecei aqui, não sei se dá para ver o vapor já saindo, né? Mas acredito que funcionou tudo direitinho, da forma como se pensava. Vamos lá. Carne. Nesta função, né, neste modelo, vai até no máximo 45 minutos, tá? Como a receita falava sobre até 40 minutos, tá?
Então é o que eu vou usar aqui. A receita falava em 1 hora, máximo que é 40, eu vou fazer o máximo deste modelo de multicooker fryer. Bom, a panela termina de cozinhar e ela continua, na verdade. Ela termina o tempo programado, você desliga, tira a tomada, ela continua cozinhando por causa da temperatura que ainda está lá dentro. Quando ela termina de cozinhar, que já não há mais vapor, aí pode-se tirar a tampa. Vamos tirá-la. Vou colocá-la aqui em outro local. E conforme previsto, está com o molho na pele ainda. Eu vou retirá-lo aqui. Vamos ver se vai dar para pegar. Veio para cá. A panela de cozimento, na receita, é para ser retirada e o molho colocado à parte, reservado. Então, vamos reservá-lo aqui. Teremos que lavar isso aqui. O recomendado é limpar e passar o vinagre, depois colocar no cesto da air fryer e concluir com o serviço da air fryer para dourar e deixar crocante a pele. Bom, seguindo o manual de instruções, a panela de cozimento precisa estar muito bem limpa e seca. Não pode ser colocada molhada aqui dentro e a parte da panela de cozimento também não deve ser molhada. Essa aqui é uma máquina, essa parte de baixo é a máquina que deve ser mantida seca. E o que é dito também? Que é preciso limpar a pele. Eu já comecei e vou usar o próprio vinagre que havia sido sugerido passar nela. Vamos ver se vai funcionar bem para limpar a pele. Não que eu acho que seja muito relevante, mas vamos ver, né? Então, ela precisa ser limpa. Daí ela vai para a air fryer. Eu não vou fazer uma grande retirada não do tempero, porque eu não vejo necessidade, né? Mas fiz uma pequena sujeira ali. Bom, acabei lavando em água corrente mesmo, porque estava dando muito trabalho com aquele pincel. Depois eu pincelei com o vinagre, conforme está na receita. Aqui está montado o cesto para fritar. Vamos colocar lá dentro. E aí nós vamos trocar a tampa. A tampa agora é a tampa de air fryer. A tampa de fritar a ar. Eu acho que tá. Aqui a montagem é diferente. Agora sim. Estava pensando que tinha que procurar esse pontinho aqui. Não é isso. Então vamos usar a função Air Fryer de acordo com a receita. E acho que 15 minutos está bom. Bem, terminaram os 15 minutos. Penso que ela já está no modo desligado. Terminar isso aqui. Vamos tirar
Este é um instrumento para tirar o cestinho daqui de dentro. Pega, segura firme, puxa, retira. Ficou bem tostadinho. Vamos ver como é que ficou para servir agora. Bem, vou fazer o segundo joelho. O que eu alterei? O primeiro joelho, ficou claro que ele tem bastante sal. Eu havia colocado um pouco de sal no molho para temperar o molho. Não é necessário. Basta o sal do joelho que se difunde e ele mesmo salga o molho. É melhor reduzir a quantidade de sal. Eu tenho aqui um tanto de polpa de limão que sobrou da última vez que eu fiz o suco de limão. Eu vou aproveitar, vou colocar aqui um pouquinho. Então essas são as alterações. Um pouco de polpa de limão e não coloquei o sal. O resto está exatamente igual ao que foi feito na primeira receita. Bem, como eu fiz a primeira vez, eu deixei esse molho amaciando a carne do joelho de porco. Vou usar essa própria embalagem externa, porque eu vejo que ela é uma embalagem selada a vácuo. Então não haverá risco de termos aqui um vazamento. Vou tirar o joelho e eu vou fazer uma outra pequena modificação de ordem prática aqui, só relativa ao manuseio. Olha, vê que ele fica bem endurecido, né? Bem ressecado. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse na primeira vez, colocando diretamente, muito molho se espalha por esses espaços que estão sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir isso aqui com fita adesiva. Eu vou reduzir esses tamanhos aqui para modelar melhor e o tempero se espalhar por toda a superfície do joelho. Bom, vamos lá. Então, estou restringindo aqui o espaço do molho se espalhar. Fazendo uma sacola que se adapte bem, que fique fit, né? Fit no joelho. E agora eu vou colocar aqui e espalhar bem ali dentro. Pois bem, tirando o ar, ficou muito bem. Aqui distribuído o molho, deixa eu acender aqui uma luz auxiliar. Ficou muito bem distribuído o molho em toda a superfície do joelho, ó. Coloquei aqui nessa vasilha para evitar qualquer vazamento, ainda sobrou um pouco. Esse pouco irá para a panela junto. É só porque encheu até aqui. Então, mas vai para a panela com todo o outro molho, né? E agora fazer aquele fechamento que eu já tinha feito antes, com um nozinho de forca. E vai ficar por aqui durante algum tempo, até chegar a hora para a panela. Deixar umas 4 a 6 horas aqui amaciando a carne, deixando-a mais hidratada e, em especial, deixando a pele mais macia. Pois bem, ficou cerca de 7 horas
de molho. Pode-se ver que o molho gruda bastante na pele. E durante o processo de cozimento, antes de ir para o processo de air fryer, isso permanece. Então isso garante que a pele vai amaciar bastante e vai ficar bem temperada. Vamos para o processo padrão de 40 minutos. Pois bem, já está pronto. A gente retira. Sim, lembrando que depois que a panela é desligada, não devemos abrir, podemos deixá-la enquanto tiver pressão, porque esse tempo com pressão faz com que ela continue o processo de cozimento. Aqueles 40 minutos subentendem que ela ainda ficará fechada durante um tempo, continuando com o calor residual e a pressão residual o processo de cozimento. Então podemos tirar aqui a tampa, ver que ele fica bem coberto com o tempero ainda. Então agora farei a retirada, limpeza com água e passar o vinagre para depois ele voltar para a função air fryer. O molho fica bem grudadinho, eu vou usar esse meio tecido, meio papel, não é nem uma coisa nem outra. Esse aqui acho que é da marca Duramax, para não escorregar. Ok. E agora a gente vai para uma rápida limpeza dele, depois passar o vinagre e ele virá para a função air fryer. E o molho será guardado. Eu vou preservar as fibras vegetais que foram colocadas aqui. Afinal foi um bocado de cebola, um bocado de coentro, com a intenção mesmo de deixar o molho fibroso e, portanto, mais saudável, mais nutritivo. Sem bater na panela, porque a panela de cozimento ela é de alumínio com teflon, né? Então temos que preservar o teflon. Vamos à conclusão. Eu nem sei qual é a função, mas pede-se que seja pincelado com vinagre. Ok, vamos cumprir a receita, embora realmente eu não saiba qual é a função dessa tarefa de pincelar com vinagre, mas vamos lá. E daqui vamos trocar a tampa da panela para a função air fryer, onde eu vou deixar durante 15 minutos para voltar a aquecer e fazer deixar crocante a pele e fazer o derretimento daquela gordurinha embaixo da pele. Ok. Aqui está a panela de aquecimento, a panela de cozimento, já montado aqui o acessório para a panela. Assim, tivemos essa quantidade de molho reservada para uso. Uma parte eu vou congelar para depois pensar em algum outro uso, né? E ele é bastante rico em fibras, né? Pela quantidade de vegetais que foram colocados aqui. Ok. E para concluir, a panela de assar. Função air fryer. Ver se dá para diminuir um pouquinho. Dá, mas eu vou deixar no padrão 15 minutos, que foi o que eu utilizei da última vez. Terminou o processo.
de fritar, já podemos tirar a tampa e ver o resultado. Precisamos usar esse pegador do cesto com firmeza, tá? Podemos brincar com ele não. Ok, processo terminado. Está pronta. Maria, dancinha. Dancinha, dancinha para comer. Dancinha para comer joelho. Dancinha, vai. Isso, muito bem.